Boa noite. Oi, Valentina. Oi, Andriele. Oi, Vini. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como estão? Oi, Isis. Alaninha, tudo bem? Seguinte, hoje a receitinha vai ser, não que seja um pouco diferente. Conocita não é diferente, mas a receita de hoje. Tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Gilcélio Henrique e hoje Oi, Grazi, e hoje temos suspiro. Tá? Hoje. Oi, Aparecida, tudo bem? E hoje temos suspiro, ó. Por que temos suspiro? Porque a gente está fazendo aqui. Vamos fazer aqui uma receitinha, uma montagem para o Dia dos Namorados, né? Uma sobremesa, tá? Então a gente tem aqui suspiro. O que eu tenho mais? Dessa vez, hoje eu não achei. Procurei, mas está em falta. Oi, Meire, tudo bem? Mas eu tenho aqui geleia de morango, tá? Para completar a nossa receita. E temos a nossa estrela, que é a nucita. Tá? E temos a nucita. Então isso que vai ser a nossa receita. Tá joia? A receitinha do suspiro vai ficar aqui embaixo. Caso vocês não saibam fazer, vai estar tudo certinho aqui. Mas depois vai ter um segundo vídeo eu passando a receita para vocês, tá? Então vai ter um segundo vídeo fazendo esse suspiro, tá? Desde a receita até a modelagem dele. Tá joia? Levando pro forno e tirando do forno também. Então vai ter, depois vai ter um segundo vídeo, vou tentar fazer ele bonitinho para vocês, tá? Prometo. Tá? Então, mas a receitinha vai estar aqui também. É muito fácil. Eu fiz que é a receita do merengue suíço. Tá? Não vamos entrar nos outros merengues. Então esse é do suíço. Suíço é suíço. Não vamos errar a receita, né? Então eu tenho aqui. A gente poderia já fazer uma receitinha, mas o que acontece? A gente fazer uma receita de suspiro. Só que ele demora muito tempo para secar. Tá? Então quem não conhece o suspiro, a gente leva pro forno, tá? Por levar no forno, o suspiro não é assado, tá? Então o suspiro é seco, a gente não assa suspiro, a gente somente seca o suspiro, tá bom? Então tem uns segredinhos de forno também. Por quê? Porque ele não pode ser numa temperatura alta, dependendo do forno. Tem que estar com a porta entreaberta, tá? Pelo menos um dedinho ou 2 dedinhos, dependendo da temperatura do forno de vocês, tá? O meu, ele já tem
o time para suspiro, tá? Então eu deixo ele com a porta fechada e dá tudo certo com ele, tá? Então, e outros fornos, se tiver já escrito lá que é para suspiro, tá tudo certo, pode fazer. Outros não tem, porque outros não têm uma temperatura muito baixa. Às vezes a temperatura máxima do forno é 180, 190, 200 graus, 170, a temperatura baixa do forno. Então, só que para a gente secar o suspiro é numa temperatura mais baixa ainda. O meu, eu seco a 100 graus. Tá? Então, outros fornos que tem a temperatura baixa de 160, o que acontece? Tem que deixar a porta entreaberta. Eu vou puxar aqui. Não sei se vai aparecer uma bagunça aqui, mas tudo bem. Vai aparecer só um pedacinho. Olha, tem mais no cita aqui. Tá? Ó, aqui o meu tá com a fechado. Tá? Deixa eu tentar puxar mais um cadinho pra cá, porque aqui tem outras coisas aqui que a gente... Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Pronto. Aí eu consigo mostrar. Ó, aqui tá fechado. Então, o que acontece? A gente vai colocar aqui, talvez uma espátula. Aqui, ó. A gente vai colocar aqui. Por quê? Porque ele vai ficar, ó, ele tá com 2 dedos abertos aqui, ó. Então ele vai ficar com 2 dedos, porque se o suspiro tiver secando com o forno tampado, dependendo da temperatura, igual eu já expliquei aqui, o que acontece? Ele vai estufar. Ele vai estufar e vai se rachar todinho. Então tem que ser na temperatura baixa. Se a baixa é 160, a gente tem que ter essa abertura para quê? Para que um pouco do calor do forno saia e fique uma temperatura mais baixa lá dentro para que o nosso suspiro seque certinho. Tá? Então, por isso a gente tem que ter esse cuidado com o suspiro. Tá joia? Compartilhem aí para mais pessoas. Ai, no meu outro celular, telefone sumiu. Que eu ia compartilhar aqui também. Mas tá joia, mas vamos nós aqui. O que a gente vai fazer? Eu moro em São Paulo, então tá frio. E o que acontece com a nossa lucita? Ela fica firme. Tá frio, então ela vai, ó. Tá? Ela não é tão cremosa quanto deveria. Por quê? Porque tá frio. Aí a gente precisa de o quê? A gente vai precisar amolecer ela para a gente poder usar na nossa receita, porque senão não vai dar certo, ó. Tá? Porque ela tá super fria. Eu nem sei quantos graus tá lá fora, mas tá frio. Meus pés aqui tá congelando. Nem esqueci de colocar meia. Então vai ter que ir sem meia mesmo. Vamos congelar, oi Thaís, vamos congelar nossos pés mesmo. Tá? Então, e aqui tá a nossa lucita. O que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui na minha panela. Vamos fazer um diferente hoje. Aqui na minha panela eu tenho um brigadeiro. Oi Rita, boa noite, tá? Eu tenho um brigadeiro. Ó. A gente vai usar... Eu acho que essa daqui dá pra gente usar.
Não vamos... Tá? Porque é somente pra gente dar cremosidade pra nossa nucita aqui. Então, ó, aqui a gente vai colocar, misturar. Geralmente, o que eu faço... Desculpe que a fera tá... A fera tá brava ali, gente. Desculpa. Então, a gente precisa adicionar alguma coisa para dar cremosidade. Geralmente eu faço uma ganache, tá? Faço uma ganache de chocolate meio amargo, um pouquinho de creme de leite, mas eu deixo sempre a minha ganache um pouco mais firme, tá? Gil, qual a quantidade? Não tenho uma quantidade exata. O que eu faço com a minha... Para minha ganache? Eu vou coloco, digamos, 100 gramas de chocolate e vou colocando o creme de leite aos pouquinhos e vou dosando e vendo a textura. Por quê? Porque eu não quero um creme mole, eu quero um creme firme. Tá? Então aqui, ó, a gente misturando. Oi, Grace Oliveira, tudo bem? Beijo. Ó, aqui a gente já tem o quê? A gente já tem o nosso brigadeiro e a gente vai misturar a nossa nucita aqui. Ó, agora sim, vocês vão ver a diferença. Ó. Ó como ela já tá. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar um pinguinho de creme de leite, tá? Só um pouquinho. Aí aqui, o que a gente já tem aqui? Aqui a gente já tem um brigadeiro de nucita, a gente pode chamar de brigadeiro de nucita. Por quê? A gente tem o nosso brigadeiro tradicional, né? O que é brigadeiro? Leite condensado, creme de leite e chocolate. A gente fez o quê? O brigadeiro mais 100 gramas de nucita. Isso, Rita, é mais ou menos isso. É somente para quê? Como aqui tá frio, a minha nucita, ela tá consistente. Tá? Então eu preciso de alguma coisa para ela amolecer. Eu posso colocar o quê? Se eu quero uma calda, digamos assim, eu posso esquentar ela e misturar um pouquinho de creme de leite. Por quê? Porque daí eu quero uma calda para escorrer. Então, se eu quero ela mais firme, ó, eu posso também adicionar somente um pouquinho de creme de leite. Ou, como eu fiz aqui, eu misturei o quê? Eu misturei brigadeiro. Coloca leite condensado? Não, não dá para colocar leite condensado. Por quê? Porque senão a nossa receita vai ficar mais doce. Então a gente não quer uma receita... Oi, Kika. A gente não pode colocar... Oi, Ana. A gente não pode colocar leite condensado porque a nossa nucita já tá doce. Já é doce. O nosso brigadeiro também é doce. Então, se a gente adicionar algo mais doce... aí... Eu já ia falar um... Aí danou-se. Aí danou-se. Né? Então, vamos deixar só a nucita com o nosso brigadeiro. Tá? O que eu vou misturar aqui agora? Ainda tem mais um segredinho que a gente vai colocar aqui. O que é?
colocar uma colherada de chantilly batido. Pode ser ele bem firme. Aquele não tá tão firme, mas eu acho que vai dar pra gente fazer a nossa brincadeira aqui. Ou eu vou bater mais? Eu vou bater mais ele? Só um minutinho. Vamos bater ele, que daí pra ficar melhor, pra gente fazer a receita certinha, pra não dar errado. Vou bater ele pra ele ficar bem mais firme. Vocês estão me ouvindo bem? Rita, sim, qualquer recheio, se você colocar um pouquinho de chantilly, ele vai ficar mais leve, mais, como é que fala, mais suave. Então, só não adicione chantilly demais. Porque daí você vai perder a mão e não vai ficar bom. Tá? Ó, vamos colocar uma colherada. Não ficou tão firme, mas... Ó. Olha aqui como ficou cremoso agora. Ele até ficou mais diferente, com a cor diferente, mas, ó. Aí, agora a gente já vai... Eu pensei em duas possibilidades aqui. Como é pro Dia dos Namorados, né? Eu pensei em duas montagens. Só que uma, eu vou explicar, uma deu errado. Conforme o tempo você mexe, fica mais cremoso. Sim, aqui se eu levar para a geladeira, ele vai ficar firme. Tá? Aí ele fica mais firme. Eu pensei numa embalagem para montar. Só que daí, quando eu fui modelar os nossos, para quem chegou agora e não viu, hoje a nossa receita é com suspiro, ó. Tá? Por quê? Por o tema Dia dos Namorados, eu fiz aqui, ó, umas placas de suspiro de coração. Qual que quebrou? Não, nenhuma quebrou não. Essa daqui quebrou. Essa daqui quebrou quando tava no forno ainda, aí eu pensei que tava seco, só que daí não tava, e essa daqui quebrou. Mas essa daqui a gente coloca no meio, mas ainda vai sobrar ainda mais placa de suspiro. Aí, o que eu pensei? Vamos lá. Eu pensei em montar, a medida foi por essa daqui, ó. Por esta embalagem aqui, que é de coração. Só que eu medi aqui, ó, pra vocês verem, tem um coração riscado aqui, né? Ó, tem um coração riscado. O que acontece? Eu pequei na hora de modelar o suspiro. Por quê? Eu pensei em fazer ele menorzinho um pouquinho.
né? Só que na minha cabeça tava ficando menor. Aí eu venho aqui. Oi, Carlos. É Carlos? Ó, aí quando eu venho aqui pra mim fazer a montagem dele aqui dentro, ele não entra. Porque ficou com as bordinhas do suspiro. Ó, ficou somente, ó, a bordinha do suspiro. E se eu for tentar quebrar, tirar essa bordinha, vai quebrar todo o suspiro. Aí vai ficar não vai ficar legal a montagem. Por quê? Porque o suspiro vai estar todo quebrado, né? E iria ficar legal aqui, né? Bonitinho de coração. Aí deu errado. Mas eu improvisei essa caixinha. Ó. Aqui eu coloquei só um papel manteiga, tá? O mesmo que eu assei o suspiro, mas pode ser um celofane. Eu não tenho aqui, pode ser um papel seda também. Pode ser um celofane, um papel seda, tanto faz. Porque aí, ó, a gente vai vir aqui, ó, e aí ele vai encaixar certinho dentro aí ele vai se encaixar certinho, ó. Viu? Que vai ficar bem mais, vai ficar 50-50 se tivesse dado certo. Mas é só fazer, modelar o suspiro um pouquinho menor. Mas vai dar certo nas duas embalagens, nas duas versões. Pelo menos aqui a gente já tem duas opções de embalagem, né? Então, eu já vou começar a montagem dentro da caixinha mesmo. Tá? Eu já vou fazer a montagem dentro da caixinha mesmo, para ficar mais fácil, para mim não, se eu montar fora e depois eu for tentar colocar dentro, vai que quebra, né? Então, do jeito que eu sou meio estabanado, essa decoração pode comprar o número maior e colocar o suspiro dentro ou fica desigual? Não, Rita, até dá. Só que na hora de você colocar, você tem que colar ele embaixo para ele não ficar dançando. Ou você não fazer um pouquinho menor o coração. Se eu fizesse, ó, somente para vocês podem ver, ó, que foi só a bordinha, ó. Ó, pra ficar certinho, ó. Somente a bordinha do suspiro que ficou fora. Se não tivesse, iria encaixar certinho. É só fazer menorzinho um pouquinho. Não tem... Mas pode comprar outra maior também. Não tem contraindicação nenhuma pra fazer. O que acontece aqui? O nosso creme, ele tá bem úmido, bem cremoso. Então, ele tem muita umidade, né? A nossa geleia, ela tá também, ó, com bastante umidade, tá? O que acontece aqui? Quando eu colocar sob o suspiro e como eu vou intercalar, o que vai acontecer? Esse suspiro vai amolecer, tá?
Se vocês quiserem a crocância do suspiro, deixa eu tentar fazer algo aqui que vocês, para mostrar que o suspiro tá sequinho. Vou fazer aqui perto do microfone, não sei se vai dar certo. Tá escutando a batidinha, ó? Escutaram? Porque tá bem sequinho. Acho que escutaram, né? Aí, para manter esse creque-creque do suspiro, para quando morder você sentir que ele tá crocantinho, o que que a gente pode fazer? Sempre que independente da receita, se eu for adicionar algo, mas tipo uma torta também, se eu quero manter a torta, aquela massa creque-creque, a gente precisa de uma blindagem para manter ele sequinho. Então, para o nosso suspiro também, o que que eu posso vir aqui e fazer aqui em cima? Nessa daqui vai ser aqui embaixo, né? Porque a gente vai colocar o recheio sobre ele. Então aqui a gente faz uma blindagem de uma fina camada de cobertura fracionada. A segunda eu vou vir e colocar em cima. Então a segunda eu tenho que blindar ela aqui também. Aí eu tenho que passar uma leve camadinha bem fininha de cobertura fracionada. Tá? E aqui também, se caso eu for, dependendo a quantidade que eu for colocando uma em cima da outra. Tá? Por que cobertura e não chocolate? Porque se for chocolate, tem que fazer choque térmico, tem que fazer a temperagem. Então, vai demorar muito para fazer. Já a cobertura fracionada, derreteu, você já pode usar. Então, eu não vou usar aqui, vou deixar normal. Essa receita é para mim mesmo, daqui a pouco eu já vou cortar, então não vai ter nenhum problema de amolecer. Tá? Mas se for para um cliente ou se você quer dar de presente alguma coisa, é bom fazer assim, fazer essa blindagem para manter o suspiro sequinho. No meu aniversário do ano passado? Não. Foi o ano passado? Não lembro. Ô Rita, você que estava aqui comigo no meu aniversário. Eu não sei se foi o ano passado. Não sei se foi 2025 ou se foi 2024. Que o recheio do meu bolo foi o quê? Uma pavlova de morango. O que é isso? Praticamente essa base do suspiro um pouquinho mais alta, recheada com brigadeiro e geleia de morango. Vai ser a mesma coisa, retrasado, né? Isso. Vai ser a mesma coisa que aqui, ó. A gente praticamente vamos fazer aqui uma pavlova de morango. Por quê? Pavlova é um suspiro recheado, tá? É como a gente vai fazer aqui agora. Mas no caso aqui, teria que ser a borda dela um pouquinho mais alta, para que o recheio ficasse dentro dela. Então aqui está uma placa de suspiro, então não está bem não tá bem uma pavlova. Mas o do meu aniversário que eu fiz, o meu bolo foi grandão, grande ou redondo? Não lembro se foi o quadrado ou... Não, foi o redondo. Eu fiz, nem sei, eu acho que eu passei quase uma semana. Eu passei uns 2, 3 dias fazendo suspiro. Era cada placona desse tamanho de suspiro. E aí, do ladinho também, para ficar, eu tinha uns docinhos também, aí eu fiz umas mini pavlova também e recheei quase na hora da festa começar também, então ela ficou, eu consegui manter ela sequinha para mim, quando eu fosse cortar o bolo, entregasse para os convidados. Então ficou uma pavlova pequenininha, recheada e ficou a coisa mais linda. Eu acho que eu não tirei foto. Aí aqui, ó, a gente vai furar aqui agora. Furar não, vamos cortar aqui agora. E vamos ao recheio.
Olha, eu não vou colocar muito, porque senão vai vazar. Porque eu não deixei essa parte mais alta, então era pra mim ter deixado um pouquinho mais alta. Mas tudo bem, é somente aqui um... E aqui a gente vai colocar, ó, Alaninha, tchauzinho, ó. E aqui a gente vai colocar um pouquinho de geleia de morango. Não precisa muito. Ai, não era essa que era pra colocar. Será que eu dou conta de tirar agora? Não dou. Vai ter que ser essa agora. Não era você que era pra ir agora. Agora deu errado, mas tudo bem. Ó, vou deixar essa assim. Aí a gente vem aqui, ó. Eu vou mostrar, a gente estava falando aqui de pavlova. Eu vou mostrar uma pavlova que eu tô secando aqui no forno. Ó. A pavlova, eu tô fazendo uma grande, então ela demora muito tempo para secar. Tá? Voltando que a gente não assa suspiro, a gente seca suspiro. Eu vou fazer mais um andarzinho aqui, tá? Mas eu vou mostrar a minha pavlova aqui para vocês. Eu não sei se mas eu já fiz aqui uma pavlova, já fiz há muito tempo atrás, aqui no perfil da Lucita. Só que essa é diferente, ó. Olha o tamanho dela. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, olha o tamanho dela. Mas ela... Eu creio que ela tá... Eu não lembro a hora que eu coloquei para secar. Mas ela vai de 3 a 4 horas secando, tá? Vai muito tempo. Por quê? Porque ela é muito grande. Então eu não sei se ela já... Olha o tamanho. Essa daqui ia ficar linda. Eu acho que ela já secou. Vamos fazer um... Eu vou tacar o palito dentro dela e vai dar errado. Vamos fazer um... Não, Rita, não. Vamos quebrar ela aqui. Ah, eu acho que ela tá boa. Não vê. Cadê uma colherzinha? Vamos fazer um teste aqui pra ver se ela já tá boa. Porque a pavlova, ela grande assim, ela é sequinha por fora e por dentro ela é cremosa. Tá? A pavlova não é seca de cima e embaixo. Então no centro dela aqui, ó, ela é cremosa, ó. Vamos tirar aqui para ver se ela tá. Eu tô comendo assim mesmo, com a colherzinha, porque sou eu que vou comer ela, tá, gente? Ela ainda vai mais uns minutos ainda. Então, aquela dali é uma pavlova. Por quê? Na hora de rechear ela, o que a gente vai fazer? A gente dá uma quebrada nela por dentro
e coloca recheio e frutas à vontade, do jeito que vocês quiserem, tá? Aí as frutas vai do gosto de vocês. Se quiserem colocar um brigadeiro, qualquer creme vai dentro dela e fica surreal. Aí agora, ó, vamos para nossa... Essa eu vou fazer a última parte dessa. Que eu vou... É que eu não fiz a plaquinha pra fechar ela. Eu ia fazer uma plaquinha bonitinha pra me colocar por cima, tipo assim, essa última camada aqui, ó. Eu ia fazer uma placa bem bonita pra colocar nela, mas eu me interti fazendo a Pavlova e esqueci de fazer a placa pra colocar, fazer uma bem bonitona aqui em cima, que seria uma mais bonitinha que ficou, seria essa segunda, só que a gente tacou aqui e não teve como tirar. Mas vamos colocar uma mais bonitinha do que essas outras, vamos ver qual ficou mais legal aqui. Né? Ó, eu acho que essa tá mais bonita. Só que a gente vai... Ó. Vamos ver a caixinha agora. Pra ver se a gente consegue fazer... Vai dar. Vai dar certo. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó, deixa eu colocar aqui do ladinho. Eu vou pegar um pouquinho de chantilly. Deixa eu... Ai, não vamos sujar outra vasilha não. Vamos sujar, aqui já tá suja. Ó, né? Vamos usar essa que já tá suja, que era da Nucita mesmo, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Vou pegar um pouquinho do recheio, tá? Essa é só um pouquinho, por quê? É somente pra não deixar o nosso chantilly branco. Vamos deixar o nosso chantilly mais um pouquinho. Agora eu vou até, eu acho, um pouquinho mais de chantilly. Pronto. Ficou digamos que quase um chantilly saborizado. Será que ele tá bonito? Vou só hidratar ele um pouquinho. Pra deixar ele bonitão. Agora tá perfeito. Pronto. O que a gente vai fazer? Vamos pegar uma manga, um bico, oi Vivi, obrigado.
Nucita é Nucita, né? Nucita. Eu tô pensando em fazer mais uma receita. O que vocês acham? Só que essa vai ser diferente. É o branco com chocolate. Eu gosto do... Tem um que eu fiz uma vez. Eu não sei se foi aqui ou se eu fui numa feira. Não, da feira eu fiz um caseirinho, um brownie e uma cheesecake. Eu fui numa feira da aula com a Nucita. Aí eu fiz caseirinho, um bolo de Nucita, uma delícia. Como é tempo junino, posso colocar amendoim na finalização? Pode, você pode colocar no recheio. Você pode até fazer ou misturar uma paçoca, a farinha de amendoim, tanto faz. Ou o amendoim, só o amendoim torrado, triturado, tanto faz. Dá pra colocar também, dá pra fazer no tema junino. Então aqui, esse mês a gente tem três temas que eu escolhi fazer o do Dia dos Namorados. A gente poderia fazer no tema junino, a gente poderia fazer no tema da Copa e a gente pode fazer no tema Dia dos Namorados. Então a gente tem essas três opções. Ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o suspiro, ó. Ó, fiz mais uma. Aí aqui eu venho, ó, vou colocar aqui, ó. Coloquei mais um pouco aqui do nosso chantilly saborizado aqui. Olha o avental correndo de mim. Meu filho, segura aí, não me faça passar vergonha, pelo amor de Deus. Ó, e agora a gente vem, ó. Podemos... Cadê? Aqui. Ó. Como a gente colocou morango lá também, a gente vai colocar aqui, ó. Aqui poderia ser o morango fresco, só que eu não encontrei morango fresco hoje. Eu tenho, mas o meu morango tá congelado. Eu tenho um bolo para sábado que é com morango fresco. Eu vou ver se eu encontro amanhã. Se não, vou ter que fazer com geleia de morango. Ó, o que a gente pode aqui? Ai, eu tô com a dó de quebrar, mas vamos quebrar. Ó. Olha, dá pra tirar as nossas conchinhas, ó.
Aí já imaginou isso daqui uma... Sabe o que já dá? Olha, eu já tô pensando, sabe no que? Com isso daqui? Imagina uma dessa grandona. Você já pensa no que? Uma dessa? Tamanho família. O que a gente já podemos fazer aqui? Imaginou uma grandona assim na mesa, no centro da mesa no Natal? Uma dessa grandona? Nossa! Finalizando, o que a gente... Vamos ver se ainda cabe na nossa... Vamos ver se ainda cabe na nossa caixa. Aqui, ó. Para finalizar, o que a gente temos? Temos uns raminhos de hortelã. Aqui eu sempre quando tem no sítio aqui em casa é morango e hortelã, tem que ter. Ó, vamos pegar essa, só os brotinhos dela, ó. Eu coloquei aqui na água porque sempre com nozes, nossa, fica lindo. Colocar umas nozes douradas aqui também vai ficar perfeito. Ó. Será que eu consigo virar ela? E não... Eu acho que dá pra virar ela. Aí, agora sim, ó. Aí agora a gente vem... Eu caçando meu pano. A gente vem agora com... Já tacou no chantilly aqui. Deu no... Nas últimas... Olha lá, ó. Foi só a conta. Aqui temos um laço. Cadê? Aqui, vamos... Eu comprei desse, mas quem consegue fazer um laço, faça um laço bonito que vai ficar legal. Vamos ver que lado que nós vamos colocar esse laço. Como que colocamos? Se colocamos aqui em cima, né? Ó. Aqui. Olha, isso daqui já dá pra vocês fazerem até pra quê? Já passou, tá, gente? Mas um lindo presente de Dia das Mães também. $10-0 pro laço. Gente, eu só tô vendo onde é que eu vou colocar o bendito laço. Pra ver se qual é o lado que fica bonito. Acho que assim fica legal, né?
Ô dúvida. Se eu soubesse fazer laço, ia fazer um bonito. Vamos deixar ele aqui no cantinho. Não, vamos colocar ele no centro. Oi, G. Ó, zerado, sarou, de uma hora para outra. Ó, olha essa geleia escorrendo do lado. Ó, e assim a gente fez o nosso doce de Dia dos Namorados, ó. Uma boa ideia, né, pro dia. Ó. Pose por print? Pera aí, deixa eu desativar os comentários. Pera aí. Pronto. Fiquei bonito? Assim? Ou assim? Assim. Tira um print, marca no Cita, me marca também para me repostar, tá? Gostaram, gente? Gostaram? Gostaram? Oi, Luiz Felipe, tudo bem? Obrigado, Rita. Obrigado, Luiz Felipe, Tânia, Cida. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês escrevam aqui embaixo no vídeo depois, que vai ficar salvo. Eu vou deixar a receita do suspiro aqui embaixo também, tá? Mas depois vai vir outra. Eu vou ver se vai ficar legal. Eu vou trazer a receita do suspiro para vocês em outro vídeo, tá? Vai ter um segundo vídeo com a receita desse suspiro para vocês também. Tá? Ou Kika, depois eu gravei fazendo suspiro, eu vou tentar, não sei se eu vou tentar fazer colocar a voz no vídeo para ele editar o vídeo. Vou tentar editar o vídeo com a receita, aí depois vocês têm a receitinha completa. Tá joia? Então, obrigado para você. Obrigado a todos vocês. E até uma próxima live, tá? Juntinho aqui comigo, tá? Sigam a Nucita, não esqueçam, tá? Então, e
vejam a receitinha depois aqui do suspiro. Tá joia? Então, tchauzinho, boa noite e até a próxima.